Vamos começar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre um assunto diferente com todos e todas vocês. Hoje eu quero falar sobre a experiência de um atendimento. Não é algo que eu costumo falar sempre, né? Mas eu decidi fazer. Inclusive, eu já sei que essa live de hoje se tornará uma aula do método Eu Superior e ficará restrita apenas para as pessoas que estão dentro da formação. Então, se você está assistindo essa live e você não está dentro do método Eu Superior, saiba que você está recebendo um conteúdo bem especial, tá bom? Então, separa aí o seu caderno de canalização, seu caderno de trabalho de crenças ou de liberação de ressentimentos ou de projetos que você tenha para fazer as anotações que você desejar durante a nossa live de hoje. Quem já chegou aqui e já está presente, já que estamos ao vivo, né? Valida para mim, por gentileza, se o meu som está funcionando adequadamente, se você consegue me ver e me ouvir com clareza, por favor, né? Enquanto vocês vão respondendo isso, eu já vou dar início ao nosso processo de hoje. O título da live aula de hoje é Desalinhamento dos Corpos Sutis e como seu eu superior te ajudaria nisso. Por que eu resolvi fazer uma live sobre isso? Porque no atendimento que eu fiz recentemente, né, aconteceu algo que foi inédito na minha experiência como terapeuta. E olha que eu já tenho como terapeuta faz um tempinho, né? Eu comecei em 2012, mas 100% profissionalmente mesmo demorou um pouquinho. Foi lá em 2019 só que eu resolvi começar a atuar e ensinar, e foram muitas pessoas, perdi as contas de quantas pessoas. E tudo bem, a gente não tá para contar, né? Mas isso nunca tinha surgido para mim, eu nunca vi nenhuma ferramenta que eu conheça, pelo menos, falando sobre isso, considerando que eu sou instrutor de outras ferramentas além do método Eu Superior, que é o compilado de tudo que eu e a Aline aprendemos, né? O método Eu Superior é um grande compilado de tudo que a gente aprendeu, só que de uma forma simples, prática e não dogmática, e tendo o cerne central, que é o acesso à sua centelha divina, o seu Eu Superior, para te direcionar, o que diferencia em absoluto de qualquer técnica e qualquer ferramenta que eu já tenho aprendido, justamente porque não tem passo a passo para tudo, né? O passo a passo principal é acessar a verdade divina dentro de você. Mas vamos lá, vou desenhar aqui. Eu atendi uma pessoa que ela estava vivendo uma situação que, como eu disse, foi uma situação atípica, né, na minha experiência. Basicamente, vou desenhar o corpo físico dela aqui para vocês. Nossa, a cabeça tá de leve desproporcional, né? Tudo bem. Uma pessoa que eu atendi, e essa pessoa, ela estava com a seguinte questão, né, que é justamente o título, com o desalinhamento dos corpos sutis dela, né? Então aqui tem o seu corpo físico, aí tem lá o seu corpo emocional, tem o seu corpo mental, tem o seu corpo espiritual, tem uma pancada de corpos, né? N corpos, alguns que você conhece, alguns que você não conhece, alguns que eu talvez não conheça também. A gente não vai entrar em disputa em relação a quantos corpos existem, quais são os corpos que existem. Não é esse o ponto que eu quero trazer para vocês. O ponto que eu quero dizer, o ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a pessoa ela chegou com uma queixa para passar em atendimento terapêutico comigo, dizendo: André, os meus pensamentos eles estão bagunçados. É como se eu não conseguisse reconhecer quem eu sou na totalidade do meu ser. A minha energia ela tá estranha, né? A minha presença não está no aqui e agora. Minha presença está oscilando em lugares diferentes, como se eu não tivesse aqui, né? E ao mesmo tempo uma sensação de ser errada, de estar errada. É isso que a pessoa trouxe. E aí, até aí, não vou dizer que é normal, tá? Mas até aí, essa queixa ela já deve ter chego para você por várias circunstâncias. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram
E muitas pessoas responderam à caixinha de perguntas dando opinião em relação a o que talvez fosse o desafio dessa pessoa. Eu achei bem legal isso. Deixa eu ver se eu tenho o print aqui. Eu tenho. O print que as pessoas do que as pessoas disseram. Eu vou até ver se eu consigo compartilhar com vocês. Acho que eu consigo. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Navegador. Consigo mostrar sim. Vamos ver se aparece aqui. Olha só. Esse aqui é um print. Só tá aparecendo para quem tá no YouTube, tá? Quem tá no Instagram não tá aparecendo. Aqui nesse print vocês conseguem ver as sugestões das pessoas para a questão que eu falei, né? Para o desafio que eu falei. Opa, que é outra coisa. Para o desafio que eu falei, né? E aí uma pessoa falou: um bloqueio para impedir a expansão normal em forma de a expansão normal em forma de aprendizado. Um bloqueio para trazer um aprendizado. A pessoa colocou isso como possibilidade. A outra pessoa colocou chips/implantes solicitado pela própria pessoa em outra vida para aprender algo com essa situação. Esse aqui teria sido bem diferente mesmo, mas não foi isso, né? Autoobsessão. Cheguei até a considerar esse pensamento porque é bem comum, né? A pessoa, ela se obsidiar, vamos chamar assim, né? De ela roubar a própria energia dela mesma, ela começar a se autodestruir a partir dos seus pensamentos. Tem uma certa relação, mas não é exatamente isso. Algo implantado como chip, é a mesma coisa que a pessoa falou, então também não. Se não é físico, não é espiritual e não é psicológico, está recebendo interferência externa de outra pessoa. Cortou aqui, mas é basicamente isso que ela falou, a pessoa que escreveu aqui, né? Só para vocês verem que eu achei interessante as coisas que as pessoas colocaram. E inclusive tem a resposta de outra pessoa que falou aqui, ó. Poderia ser o ego falando mais alto ou se defendendo? Isso é bem comum, na verdade, o ego se defendendo, o ego falando super alto, né? Aí eu trouxe até uma imagem aqui para vocês, mostrando os corpos sutis, né? Descrever o que eu coloquei aqui, ó. A questão dela era um desalinhamento vibracional dos corpos sutis. Essa imagem é mais bonitinha do que a imagem que eu desenhei aqui, né? Não sei não, acho que a minha imagem tá mais legal. O pulsar dos corpos dela, da pessoa, estava fora de sincronia. Isso fazia com que ela estivesse parcialmente aqui e parcialmente não. Essa situação abria o campo dela para interferência externa, mas a causa era interna. E por que eu estou trazendo isso? Por que isso é importante, né? Porque isso pode trazer N efeitos colaterais, como que vocês viram. E se eu fosse usar as N ferramentas que eu aprendi, eu sinceramente não saberia o que fazer, não saberia como ajudar essa pessoa. Entretanto, como, né, existe um método de conexão com a centelha divina, um método onde você acessa a verdade divina, é possível você saber coisas que você ainda não sabe, perguntando diretamente para o eu superior da outra pessoa. Porque, como eu disse, eu nunca vi uma situação como essa, nem sabia que era possível existir algum tipo de desalinhamento entre os corpos sutis de uma pessoa por conta de um pulsar. Eu vou ver se eu consigo desenhar isso para vocês, né? Mas deixa eu pegar aqui para ver se eu consigo desenhar para vocês. Ó. Imagina que o seu corpo sutil, o seu corpo físico, ele tem, eu vou colocar um número, tá? Só para facilitar. Ele tem um número de pulsação. Ele pulsa em 3, tá? Só um número aleatório. E aí ele entra em ressonância perfeita com o seu outro corpo, que ele vibra em 5. André, mas o número é um número primo, nunca vai... Número primo não é racional, não é possível se compreender para nós que estamos aqui, por enquanto, né? Nem sei se 5 é número primo, acho que 7 que é número primo, né? Mas tudo bem. Aí o seu outro corpo aqui, ele vibra em 7. Aí o outro corpo aqui, ele vibra em 12. E aí esse outro corpo aqui vibra em 29. Por exemplo, eu estou inventando os números, tá? Não leva isso aqui ao pé da letra. Isso aqui é um exemplo.
que essa vibração quer dizer? É uma pulsação que eu vi no campo dela, um pulsar dos corpos, que fazia com que se eles estivessem em sintonia perfeita, mesmo que em vibrações diferentes, como se elas se encontrassem sempre no ponto exato. Por quê? Você é um aglomerado de energia e você está em vários planos ao mesmo tempo, em vários planos mais sutis e mais... Aqui provavelmente deve ser o mais denso de todos que você está, né? E aí, quando houve esse desalinhamento de alguns dos corpos dela, é como se uma parte dela estivesse aqui e outra parte não estivesse. Eu acessei o campo dela, né? Através do contato com o meu eu superior. Eu acessei o meu eu superior, fiz o processo de conexão com o meu eu superior, né? Acessei o meu nome divino e então expandi para o campo dela. E aí nessa expansão eu encontrei com o eu superior dela. Eu falei, oi, eu superior da pessoa que eu estou atendendo. Me explica o que está acontecendo, porque a pessoa não está conseguindo me explicar e eu estou aqui para ajudar. O que está pegando, né? E aí me veio essa explicação. Então, por conta de aí algumas explicações, eu vou trazer para vocês daqui a pouco algumas delas, né? Os corpos dela estão em dissonância, ou seja, eles não estão vibrando em harmonia, eles não estão devidamente alinhados, encaixados, não estão atuando de maneira perfeita como deveriam estar, né? Para que você corrija isso, precisa ser feito isso. E a gente fez. Fizemos, inclusive, alinhamento dos chakras dela também, depois de fazer o alinhamento dos corpos, a restauração do corpo. Ah, é verdade, o campo áurico dela também estava com um buraquinho. Eu lembro disso. A gente tem o nosso campo eletromagnético em volta de nós, né? Na verdade, ele é o campo do coração, né? No nosso coração, ele tem um campo eletromagnético, que é muito mais forte que o nosso cérebro. Não tem nem comparação, acho que é 5.000 vezes mais forte. Uma coisa assim, é bem absurdo. E isso estava prejudicado no campo dela, né? Da pessoa que eu estava atendendo. E aí foi necessário fazer a restauração desse campo de energia dela, do campo áurico, da malha eletromagnética dela, antes de conseguir fazer isso daqui também. E quem me disse isso foi o eu superior dela também. Olha, é importante fazer esse ajuste, fazer essa restauração. E isso foi feito. E agora vocês devem estar se perguntando, assim como as pessoas que mandaram mensagem lá no Instagram perguntando, André, mas o que causa isso? Nunca vi isso também, ou já vi algo parecido, mas o que causa? No caso desta pessoa, algumas das coisas que causaram foi a sensação de culpa. Uma culpa muito profunda por ter feito ou dito algo que estava desalinhado com a própria alma dela, a alma da pessoa. E por conta desse desalinhamento com a própria alma, houve, pela leitura que eu fiz, né, houve uma desconexão dela, sutil, com o ela físico. Mas não é porque o eu superior dela, a alma dela, você não serve, vou... Não é isso. É exatamente o contrário. É a versão terrena, é o próprio ego que quer ser bom, que quer ser perfeito, que quer ser coerente, que quer ser melhor, que quer evoluir. O ego quer evoluir também, né? Se sentir indigno, se sentir errado, se sentir impuro,